faz mais de 120 milhões de reais em faturamento. São mais de 250 mil hambúrgueres, mais de 8 mil hambúrgueres todos os dias aqui na Pet. Hoje eu tô aqui no Pet's, no Brooklyn, em São Paulo, uma das marcas que mais vende hambúrguer do Brasil, um fenômeno, pouco mais de 6 anos de mercado e vende mais de 8 mil hambúrgueres por dia nessa portinha. E o que o Pet's entendeu que a grande sacada não é ter um produto incrível, e o produto deles é muito bom, mas a grande sacada é ter marca forte. Então, vamos ver o que eles têm de tão incrível assim. Falando um pouquinho desse lugar aqui, que é um lugar especial, a gente vai conhecer o museu, que é um dos museus mais importantes do hambúrguer no Brasil. E a marca Pet's, poucas pessoas sabem disso, que a gente vai explicar aqui agora, mas ela é inspirada em marcas americanas como a White Castle, que é sem dúvida uma das marcas mais tradicionais de lanche, de hambúrguer dos Estados Unidos. A gente tem outras marcas que são emblemáticas, que o Pet's também se inspirou, e aí eu falo da Wendy's, eu falo da Five Guys, sem dúvida, In-N-Out também. A gente vê ali um saquinho da In-N-Out, 1948. Então, olhando para isso, eles resolveram criar esse lance do hambúrguer Ultra Smash, que é aquela carne fininha. Inclusive, quando a gente vai fazer o pedido, eles sempre sugerem pegar pelo menos um hambúrguer com 2 carnes, porque é um hambúrguer muito fininho. E essa é uma baita sacada, porque tem a ver com posicionamento de mercado. E o Pet's sabe exatamente em qual posicionamento ele quer estar, em qual posicionamento ele não quer estar. Então, olhando aqui para a coleção, a gente vê algumas coisas legais. O Henrique, que é o fundador, ele é alucinado pela McDonald's também, tem várias coisas da McDonald's aqui. McDonald's, as lojas mais antigas da McDonald's, mais novas também, da White Castle aqui. E agora uma baita sacada que você, dono de restaurante, precisa aprender. Ele deixa aqui exposto alguns collabs que super vale a pena, né? Primeiro, quando a gente fala de collab, é uma colaboração feita entre 2 empresas que acreditam nas mesmas coisas e que buscam oportunidades para criar negócios juntas, e o Henrique percebeu isso muito cedo. É um dos caras mais geniais de marcas que eu conheço, e eu vou falar de algumas collabs que eu vi que eles fizeram e que com isso faz com que mais pessoas possam conhecer o Pet's através dessas outras marcas. Então, você que é dono de restaurante, pense em qual marca você quer se unir para conseguir chegar até nos clientes dessa outra marca e trazer esses clientes para experimentar o seu produto, que é dessa forma que o Henrique faz com que o Pet's seja muito conhecido. E aqui a gente vê algumas coisas legais. Eles conseguiram uma colaboração, uma collab com a própria White Castle. E conversando com o Henrique há algum tempo, o que ele me disse é que nunca foi fácil fazer collab. Às vezes ele fica 1 ano, 2 anos, 3 anos tentando falar com algumas marcas para conseguir essas loucuras que ele faz. Então, White Castle aqui, a gente vê que ele fez também com o grupo Chespirito do Chaves. Inclusive ele trouxe o Seu Barriga para o Brasil e fez o Seu Barriga e o Chaves em Acapulco, e Acapulco era Santos, uma cidade super próxima aqui de São Paulo. Então ele criou o sanduíche de presunto do Chaves. Aqui a gente vê uma collab com Bob's, a gente teve collab também com o Burger King, e nessas collabs muitas vezes o que ele coloca é o hambúrguer da Burger King e a batata frita do Pet's, ou o milkshake do Bob's com o hambúrguer do Pet's, e assim ele vai criando várias collabs que acontecem por um tempo limitado, e isso acelera a compra dos clientes. A gente vê aqui também com a pizzaria Camelo, eles fizeram uma collab de estrogonofe, foi muito legal. Aqui com a Casa do Porco tem até um autógrafo aqui do Jefim Rueda, que é o cara da Casa do Porco. A gente vê aqui também, né, mais uma coisa do Rueda. Vem cá, vamos ver mais collabs que o Henrique fez aqui, ó, com o Oxo aqui. Aqui tem uma emblemática, né? Ele fez uma collab com a Pet's, que é aquela empresa voltada a artigos para o seu cãozinho, para o seu gato, e o que ele diz é que o nome da hamburgueria todo mundo confunde com a Pet's. E ele fez disso um ativo. Perceba que o que podia ser um problema, ele traz aqui, ó, e fala, calma, você não vai comer ração. E ali ele fez
uma collab com a Pets, transformando então um problema em uma baita solução de mercado. Agora eu quero te mostrar essa aqui. Eu lembro que um dia o Henrique me ligou, ele podia estar aqui para a gente falar com ele, inclusive. O Henrique me ligou e falou assim: Marani, fiz uma loucura, eu vou mandar um sal para o espaço e depois eu vou usar no hambúrguer do Pets, o que você acha? Eu falei, cara, o Henrique fumou um, só pode, não tem lógica, o cara tá me falando que ele vai mandar sal para o espaço. E o que ele fez foi mandar 6 quilos de sal para o espaço. E depois ele fez uma collab autorizada pela NASA. Eu lembro que ele investiu uma quantia, algo mais de 100 mil reais para mandar 6 quilos de sal para o espaço, para depois fazer hambúrguer com sal que foi para o espaço. Inclusive, ele ia tentar o Guinness Book. Eu não sei se ele entrou como a única hamburgueria que fez hambúrguer com sal vindo do espaço. Aqui outras collabs legais também. Aqui tem uma que super vale ser lembrada. Perceba como escutar os clientes faz muito sentido. E o que o Henrique escutou é que as pessoas gostavam de pegar o saco Kraft, embolar e jogar na lixeira. E aí o que ele fez? Ele chamou o pessoal da Ambev para fazer uma promoção exclusiva ali de uma lixeira que na verdade se transformou em uma cesta de basquete em collab com eles. Aqui mais algumas coisas do Chespirito, ao suco de tamarindo do Chaves, sanduíche de presunto do Chaves, entre outras collabs. Então fica aí para você a ideia de fazer uma collab com as marcas que você mais gosta para que os seus clientes conheçam o seu negócio. Vamos lá fazer o pedido então. Uma coisa que chama a atenção aqui já é o design da loja, que realmente remete às referências antigas que a gente tem, bem old school mesmo, e dá uma olhada nisso. E aqui a gente já consegue ver então o cardápio nesse antigo letreiro, se a gente pode falar assim. Boa noite, tudo bem? Mas quero saber de você, qual o melhor hambúrguer? O original. O original é o melhor. Com carne e queijo, ketchup, mostarda, cebola, tomate, pícola. Para mim o combo, batatinha original daqui do Pets. Dá uma olhada nisso, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sendo 2 linhas especial Supreme e 1, 2, 3, 4, 5, 6. Apenas 6 tipos de hambúrguer e ele consegue vender mais de 10 milhões de reais todo mês. Ou seja, não é pela quantidade de itens, nunca vai ser, eu sempre falo sobre isso. E aqui a precificação também super simples aqui de entender. Aqui 2 carnes, aqui 4 carnes, eles avisam que é Ultra Smash e sempre a sugestão é por 4 carnes. Tem a opção do combo, a opção do simples e é isso. Veja aqui, ó, tá rolando uma promoção por tempo limitado aqui, ó, e aí eles fazem o Pets Dog, o Cats Fries e o Pets Dog aqui também, ó. Essa é edição limitada. Então vamos lá, vamos esperar o nosso hambúrguer. Aqui, ó, nosso número 123, a gente consegue acompanhar ali, ó, em preparação, 123. A hora que estiver pronto, eles vão nos avisar ali, isso facilita muito, porque a gente tá aqui no espaço anexo e no seu restaurante, na sua hamburgueria, fica uma sinalização visual aí, simples também, de avisar para o seu cliente que o pedido dele tá pronto. Olha o saco Pets, calma, você não vai comer ração barata, hein? Vamos lá. Eu sempre falo sobre a importância da embalagem, eu sou fissurado em embalagem e aqui, ó, eles criaram então uma embalagem que é promocional por tempo limitada e aqui ele fala, calma, você não vai comer ração. Já que sempre confundem a gente, nada melhor do que o dia da mentira para eternizar essa zoeira. E aí tem algumas coisas legais, que é satisfação 100% garantida, alimento premium, essa embalagem pode conter, e aí auxilia na manutenção das amizades, contribui para a alegria da minha barriga. Uma embalagem pode fazer com que o seu produto valha 30% a mais ou até muito mais do que isso. Então apostar em boas embalagens é algo muito legal. Outra sacada que você pode implementar aí no seu restaurante é isso aqui, ó. Eles me deram um papel dizendo assim,
muito prazer, eu me chamo Henrique, que é o nome do proprietário aqui, fundador. Não sei se você sabe, mas o Pets é a minha vida e o que eu mais quero é ser uma empresa melhor, ou seja, ele quer te escutar. Eu sei que é chato responder questionário, então ele já vem com essa pegada bem humana, mas se você puder fazer isso, eu vou ficar muito feliz, muito grato. E aí ele deixa um QR Code aqui, pede para a gente avaliar. Com isso ele pega o contato do cliente, tem a possibilidade de entrar em contato com o cliente, mandar um WhatsApp, lançar promoções, fazer tráfego pago. Essa é uma baita sacada para você que é dono de restaurante. Agora vamos para a comida aqui. Então eu estou sentado em uma mesa icônica, essa é a primeira mesa do New Dog Hambúrguer. O Henrique conseguiu essa mesa com o pessoal do New Dog, uma hamburgueria que abriu aqui em São Paulo em 1967 e que todo mundo reconhece, é icônica, fica no Itaim e fica aberta 24 horas por dia. Vamos lá, vamos de hambúrguer aqui então, vamos de Ultra Smash e aqui também tem uma baita sacada. Cada carne tem 40 gramas, ou seja, eles conseguiram criar um produto que tem uma quantidade de proteínas reduzida e ainda assim é amado pelas pessoas, ó. É muito bom. Uma outra sacada é, o Smash não tem ponto, então ponto da carne é uma coisa a menos para se preocupar, é um produto que viaja muito bem e, pensando nisso, a gente tem aqui então um modelo de negócios muito bem pensado para explodir no delivery. Eu não sei se você sabe, mas a rede faz mais de 120 milhões de reais em faturamento, mais de 10 milhões por mês. Sem dúvida nenhuma, um dos maiores faturamentos do Brasil. São mais de 250 mil hambúrgueres, mais de 8 mil hambúrgueres todos os dias aqui na Pets. Então, eu vou curtir aqui meu hambúrguer. Vale falar dessa batata também, uma batata desenvolvida aqui na casa, uma batata que é autoral do Pets e que virou muito sucesso. Então, vou nessa. Demos sorte, não era planejado, mas olha quem chegou aqui, ó. Chegou cansado aí, amigo? Cheguei porque eu não sou o Chapolin Colorado, mas eu tava falando pra ele, fica aí que eu vou aí. Ele não atendeu, eu vim correndo. Então eu cheguei. O Henrique é o fundador aqui, o idealizador do Pets, e é quem comanda isso tudo. Mostra pra gente aí esse museu aí, cara. Eu tentei traduzir aqui, mas você conhece um pouquinho melhor do que eu isso aqui, né? Eu não sei, qualquer coisa você corta, mas eu vou falar umas histórias legais que às vezes vocês já sabem, mas que aqui no museu tem umas peças icônicas. Legal. Este chapeuzinho aqui é do Mac antes do Ray Kroc. Uau. Então esse foi um chapéu de um funcionário do McDonald's. Que demais, cara! Só que esse tem uma história legal. Esse McDonald's, né, dos irmãos McDonald's, era esse aqui, ó. Não sei se dá pra ver que era esse aqui, ó, essa maquete. Ah, tá bom. Só que aí o Ray Kroc, quando ele entrou e ele começou a fazer do jeito dele, ele criou esse McDonald's, o Ray Kroc. Aham. E aí esse que foi meio que o terceiro, né? O Ray Kroc falou assim, já que eu tô fazendo do meu jeito, eu vou criar minha identidade visual agora. E ele chamou um escritório para fazer a nova identidade visual. E o dono desse escritório, quando tava chegando, ele viu, não sei se dá para fazer um ângulo meio que onde o Marani tá. Quando ele viu o McDonald's mais ou menos daí, ele teve a ideia do Slash Logo, que foi o primeiro logo depois dos irmãos McDonald's. Então, na verdade, nunca foi M de McDonald's, né? Era de Arcos. O M era de Arcos. O Henrique também é cultura. Né? Vai fazer a diferença na sua vida? Não. Mas é uma coisa... E por isso que eu gosto desse universo, né? Porque, na verdade, ele é 100% conectado. O gerente de marketing do KFC nada mais é do que o cara que era o fundador do Wendy's, de hambúrguer. Então, você vê como tudo estava conectado, né? E o curso dos irmãos McDonald's, isso eu acho que a maioria também sabe. Os caras do Burger King fizeram, os fundadores do Taco Bell, os irmãos Bell fizeram o curso dos irmãos McDonald's. Então, esse mercado, ele é meio que... É uma bola, uma panelinha só, né? Então, todo mundo se conhecia. A fonte é mais ou menos a mesma. E aí eu tenho umas coisas, quando você postar esse vídeo, você me avisa porque eu vou ter que mudar o esconderijo, tá? Mas eu vou mostrar umas coisas legais aqui. Eu vou mostrar uns uniformes. Ó, eu tenho mais uma peça, se eu puder, eu vou mostrar essa peça. Ô, Mar, qual que é a chave desse? É 17, né? Sempre vai coisa boa se não der pausa. Meu Deus, ai meu Deus. Pode ir, tá de boa. Eu sei que é caro isso, né? Por isso. Ó, isso aqui eu guardo com carinho aqui. Ela nem tá no lugar certo,
mas eu vou explicar a história dessa peça. Essa marca foi a marca que inventou o sorvete soft, que é o sorvete de casquinha, né, que hoje é um padrão no mercado global. Só que antes de ser o sorvete soft, ele era o de bola. Só que um dia o freezer, né, do Dairy Queen tava quebrado, tava com a temperatura mais alta. E aí o dono foi pegar o sorvete meio gelato assim, e aí ele falou, puta, é melhor tomar assim do que ele duro. E ele começou a vender, ajustou os freezers das lojas para vender mais mole. E aí com o tempo ele desenvolveu uma máquina, ele falou, meu, eu quero uma máquina que saia na hora, porque a ideia, olha como o mundo muda, né? Ele falou, eu quero que as pessoas sintam que é fresco, que sai na hora o sorvete. Né? Hoje virou, nem sorvete né? Mas então assim, isso aqui é um santo graal da história do fast food, porque antes do soft, essa peça era a peça que reinava. Ele trouxe um padrão global, né, de sobremesa, né? Então aqui é uma peça meio histórica. Pô, bombom agora no Oscar e eu tenho um original de loja. Conhece? Não. Esse aqui, mas ele é um azulejo do lendário In-N-Out, né? Que a gente brinca que é a capital da Califórnia. Esse é um azulejo original de loja. Então é mais uma peça icônica aqui. E aí eu tenho uma que, graças a ela, eu ganhei um presente do Museu do McDonald's, que é essa aqui, ó. Eu tenho um boné do Mac Pizza. E o cara do Museu do Mac, eu tava mostrando as coisas pra ele, né? O cara falou assim, meu, nem eu tenho esse boné, porque o Mac Pizza deu tudo errado, e aí meio que cortou. Então esse é um boné original do Mac Pizza, só que como ele não tinha isso, ele falou assim, meu, eu vou te dar um negócio, cara, você merece. Ele me deu, veio, né, ele mandou pra cá pro Brasil, ele deu uma lâmina de cada burger, um saco e um copo do filme Fome de Poder, que foi feito para o filme. Então esse não tá no museu porque eu ainda quero expandir, né? Só que eu tenho as lâminas que foram feitas pro filme Fome de Poder também, que quero depois fazer algo legal. Ó, meu, isso aqui tipo é aquele caindo aos pedaços, Ó, o Dairy Queen, ó, chapéu de época também, tem esses papers, né? Esses papers hats também. Aí agora eu vou mostrar outra coisa legal, meu, de uniforme, porque uniforme eu sou fissurado em uniforme. Olha que legal, ó. Eu tenho uns uniformes, eu amo o Mac, né? Então tem um pouco de uniforme do Mac, mas esse aqui é do Wendy's, que é a terceira maior rede do mundo. Esse já é raro, mas eu tenho um mais raro ainda do Wendy's também, que é esse aqui, ó. E é sempre completo, né? Eu gosto de completo. Do McDonald's. Esse é de que ano, mais ou menos, você tem ideia? Esse é dos anos 60, perto do início dos 70 ali. Então ele tava começando a ficar moderno, né? Barato. Esse aqui o pessoal chama de uniforme de médico. É. E eu tenho até o paper hat também desse uniforme, ó. Né? O logo, não sei se dá pra ver, mas o logo ficava aqui, né? Original também. Esse é bem raro, que ele teve várias cores. Aí tem, né? Azul marinho, azul claro. Aí ele teve amarelo, teve verde limão. Foi uma geração. Do botão, que barato. É. Não, uniforme, né, mas hoje, tipo, seria R$1.000 um uniforme desse. É nível. Esse aqui, foi quando o McDonald's chegou no Rio de Janeiro, esse foi o primeiro uniforme. Foi o último dessa geração das listras. Esse quem usou foi o Rogério Barreira, que hoje é presidente do Mac. Ele usava esse uniforme aqui. Não esse, claro, mas ele chegou a usar esse modelo. Que ano era esse? Você lembra mais ou menos? Aqui já era nos 80. Esse do Burger King, ele é bem raro também. Uau! Esse aqui era uma rede, chamava Sandy's. Quem comprou foi o Hardee's, mas ele é raríssimo. Uma das pessoas que eu conversei falou que deve ser o único que tem aí uniforme do Sandy's no mundo, deve ser esse que ele falou. Nunca teve um histórico de alguém num museu ou alguém que tinha essa peça. Então acho que eu tenho o único do Sandy's. Eu até um guardanapinho aí. Eu só não mostro mais porque o meu cachorro, eu preciso pegar meu cachorro na creche. E o Marani também não marca as coisas, viu? Ele não... Porque aqui é meio que o museu do Pets, então tudo que a gente já fez, ações que a gente já fez. Aqui é de já sonhos do futuro, então às vezes tem coisa que vai aparecer que tá aqui, né? Que a gente faz protótipo pra marca, vai trabalhando, né? Aí aqui eu tenho... Essa foi a primeira máquina da Coca-Cola. Antes, né, de ter o gás, era só o xarope. Então ficava na farmácia e só o xarope, e aí só tirava o xarope e dava, que era um remédio, né? Então essa foi a primeira, ela tá revitalizada, né? Ela não é 100% original, mas é uma revitalização homologada. E essa é uma dos anos 80, já de uma geração de querendo ser Nespresso, né? Colocava o copo, né? Anos 80, olha como, né? Muito evoluída pra época, né? Essa aqui também é da época eles chamavam de motor de barco, né? É bem legal essa geração também. E aí eu tenho, não sei se dá pra ver, ó, eu tenho um menu board do Burger King dos anos 80 dos Estados Unidos. Uau, ó, tem quase 50 anos, ó, um Whopper de 1,40, ó. Que legal, demais, né? Cara. Não tá aqui, mas se der eu até mando depois, que tá revitalizando. Eu tenho
Eu tenho um letreiro do Slash Logo original, só que antes eu tava segurando, juntando dinheiro pra um dia revitalizar e agora ele tá sendo revitalizado. E aí eu tenho o letreiro do Burger King do Reizinho, quando ele era o Reizinho. Eu achei um original e aí ele tá sendo revitalizado também. Então eu tenho duas peças assim que eu falo é santo graal aqui. Você falou que tava juntando dinheiro pra revitalizar, a marca dele vende 60 milhões de reais por ano. Tá em 120 milhões, né? Porra, eu errei, já tá em 120 milhões. Mas a gente tá no Brasil, também tem muito imposto, né? Mas ó, aqui tem umas coisas legais que é, por exemplo, aqui essa parte, ó, acho que todo brasileiro já viu alguma vez na vida esse McDonald's da estrela, né? Só que essa é a versão americana e essa é a versão japonesa. Que barato. E aí tem esse bem raro também, que é a Barbie da Coca-Cola. Esse é bem raro. E eu tenho um negócio raro também. Esse uniforme é do Krusty Burger do parque da Universal. Lá, hoje, tá meio abandonado porque eles vão trocar, né? A Universal. Como é da Disney, sim, eles não vão renovar lá. Mas antes era esse uniforme, que era um avental e um bibico. Então eu consegui esse aqui do parque. Então é bem raro, ó. Shake Shack, Five Guys, esses blocos de montar, cara, eu comprei a Austrália e os dois aqui da Coreia. Deu trabalho, viu? Às vezes minha esposa, ela fala assim, quanto você pagou nesse saco de papel? Eu, amor, não, meu, foi um negócio, tá? Quanto você pagou? Aí você fala, meu, vou jogar um preço que eu não paguei pra testar terreno, né? Eu falo, meu, 200 reais. Ela, o que? Você pagou 200? Mas na verdade, às vezes pagou uns 1.000, sabe? Mas, esse aqui, ó. Esse que eu tô falando que ela falou, quanto você pagou nisso? Meu, esse aqui, ele é de 77, esse aqui. E esse aqui é de 60 e pouco. Esse aqui é original, esses dois. Então, eu sinto que um dia vai valer a pena. Hoje, às vezes, eu fico, meu, o que eu tô fazendo com a minha vida? Que cagada que eu fiz? Será que eu podia ter um dinheirinho na conta, né? Eu não... Mas um dia eu sinto que vai valer a pena. Alguém vai falar, nossa, ainda bem que algum cara no passado juntou. Ó, aqui é meio que a história. Desde esse é o Lois Lent, né? Que é de 1800, e isso é a embalagem original, não é de 1800, mas é tudo embalagem original. Então é meio que uma linha do tempo, né? O Kewpie foi uma das inspirações do Pets, não sei se dá pra ver, é esse aqui, ó, que é o do bonequinho, que é de Ohio. E aí tem o Billy Goat. Pô, o Billy Goat é um que não é famoso assim da galera falar, do brasileiro falar, mas assim, todo o presidenciável americano já comeu lá do Roosevelt até o atual, todo mundo já foi um Billy Goat. Então a gente tem também uns lendários aqui também da história, né? Vamos aproveitar aqui que você falou da inspiração, além do Kewpie, qual outra inspiração? Então, eu tenho, na verdade, um easter egg na minha logo, né? Que eu tenho, não sei se dá pra ver, ó, é uma referência o mercado de games usa muito, mas eu coloco no logo, que é, esse M é um M de McDonald's, eu tenho um W de White Castle e eu tenho um WM de White Manor. E aí, se você virar o logo, 180 graus é o número 3. Então são as 3 principais inspirações, mas assim, eu bebi de umas 100 referências, né? Inclusive, tudo no Pets tem referência, tem easter egg. Quer ver? Ó, vou dar um exemplo aqui, ó. A gente tem uma loja no aeroporto, né? Ó. Aeroporto de Guarulhos, né? Tá vendo? Essas são as embalagens de café da manhã. Se você reparar bem, olha a pantufa dele. A pantufa dele é o Shake, que é o Grimace, que é aquele roxão do McDonald's. A gente nem fala, mas a gente sempre traz easter egg. Essa daqui que a gente fez do aniversário de São Paulo, embaixo da sacola tem 2 chiclete pisado desenhado, porque São Paulo, calçadão, né? Então teve gente que sacou e falou, meu, o que é essa coisa rosa aqui amassada embaixo? Tipo, é uma referência. Então a gente sempre tem os easter eggs aí. Então tudo aqui, mano, não sei se você viu a loja. Claro, vocês viram lá? A gente já foi lá várias vezes. Mas vocês já pegaram todos as referências dessa loja? Eu não sei se eu comentei, mas isso aqui é o design de uma mala. É uma mala chamada Canis 35, que é uma mala da All Bags, que é uma marca de bagagens. Então, já que é um aeroporto, nada melhor do que a Bags ser assinada por uma marca. E tá vendo a etiquetinha que prende? É aquele ticket de mala, para não perder, né? Então tudo tem uma referência. E conta pra gente um pouquinho aqui, como é que foi a ideia de criar o Pets? Foi tranquilo? Você tinha grana naquela época? Como é que foi isso? Então, eu não sou aquele empreendedor, tipo, serial, assim, né? Nasci pra empreender. Eu não me considero esse empreendedor. Mas eu fui empurrado a empreender porque eu não queria trabalhar de jeito nenhum. Porque eu peguei um trauma de trabalhar, que eu senti até, eu falei, meu, eu acho que eu não gosto de trabalhar. Eu tinha essa impressão, eu falei, amor, acho que sou vagabundo. Eu falava pra ela, né?
Porque eu odiava, assim, eu nunca acordei, hoje eu vou fazer uma planilha. Só que como eu não queria voltar, eu pedi pra sair, tava 2 meses no novo emprego, eu falei, amor, eu não aguento mais trabalhar, eu odeio trabalhar, eu preciso sair. Tá me fazendo muito mal, eu tenho vontade de chorar todo dia. Então eu pedi pra sair e pra não voltar, a ideia de voltar era tão desesperadora que eu falei, eu vou precisar empreender pra não ter que passar por isso. Então eu meio que fui assim, só que eu tinha 40 mil reais. E até por ter 40 mil reais... 2019, é. Então como eu tinha 40 mil reais e eu tinha na cabeça, pô, já sou incompetente, porque eu saí do mercado me sentindo meio pra baixo, saí meio com a autoestima lá embaixo. Então como eu tinha, eu falei, já sou um bosta, tô com pouco dinheiro, eu preciso acertar, não tem como eu falhar. Então eu fiz o meu estudo do Pets, assim, foi 1 ano até eu abrir. E eu lembro que a minha esposa, ela me apoiou muito, que eu falei assim, amor, vai demorar pra eu trazer dinheiro pra casa, e eu não sei quando, mas você pode ter paciência. E ela era analista de arquitetura, não era um salário que pagava meio que o condomínio, as contas e assim, quase que zerava. E ela nunca, tipo, me amigou. E aí, cara, ela me via desenhando, me via sem fazer nada assim, mas ela, sempre, caramba, tá demais, tal. Eu acho que isso também, me deu um apoio, porque com a cabeça ruim, se alguém começa, e aí, cadê, você começa a só se afundar. Então eu tive esse privilégio que às vezes alguma pessoa não tem. Mas é o trabalho criativo que você faz, né? É um dos caras mais criativos que eu conheço. E pra tudo, assim, o logo, foram 66 logos antes da oficial. Eu tenho todas. Então assim, o cara queria me matar, velho. Ele falou assim, mano... mas nessa época tinha IA, você fez tudo por IA. Não tinha IA em 2019. Começou, as primeiras são meus desenhos, depois começa a melhorar. Só que olha como é importante você estudar em tudo, né? Porque eu brinco que, assim, não existe o cara que é bom. O cara que é bom em tudo, porque eu falo que o mundo é tão aleatório que o Pets nasceu 1º de abril de 2019. 1º de abril? Dia da mentira? Só que se eu abrisse talvez em julho, talvez nem viveu, né? Então assim, não é só competência, às vezes, não tá no momento certo, concordo. Não pegou, né? Verdade. O timing manda muito, tem um pouco de sorte em tudo que a gente faz, apesar de que é o trabalho que vai fazer a consistência, mas que existe... Eu sou muito assim, mas eu falo assim, se eu estudar muito, né? Muito conhecimento, me esforçar muito, é uma poção mágica que estatisticamente ela vai te dar mais chance de ter muita sorte, né? Então eu sinto que eu tenho que criar essas poções. E eu lembro, eu vou falar o case só do logo. A ideia do logo, quando eu cheguei no logo, eu falei assim, eu preciso de um logo que o cara olhe e fale assim, essa marca é grande, essa marca é famosa, essa marca é global, eu queria no imaginário do consumidor, né? Isso é neuromarketing, né? De trazer essa áurea. E olha como vale a pena, né? E eu não tô falando que isso, por exemplo, se eu faço um logo, né? Henrique Burger, nome regional, não parece que é grande, isso é imaginário, né? Então assim, a importância disso. O logo, ele foi feito, ele baseado em todas as primeiras logomarcas de hambúrguer. Então, querendo ou não, são referências que a gente conviveu. Então, tem uma familiaridade. Tem uma... Sem dúvida. E então, quando eu lancei, eu lembro que a galera já no primeiro mês falava, mano, eu não acredito que vocês chegaram no Brasil, cara, eu comia vocês direto em LA. Então assim, as pessoas confundiam, até hoje confundem. Saiu uma matéria incrível, na Exame que falou assim, hamburgueria americana expande no Brasil. Então assim, olha que da hora. Muito bom. Como as coisas acontecem realmente. E a ideia do nome? Você queria que todo mundo confundisse com loja de ração? Eu não queria, mas... O brasileiro não tem um accent americano, né? Ninguém vai falar, vamos lá no Patties, né? Então, eu mesmo falo Patties, só que como não tem o brasileiro, né? Ele puxa muito pro I, né? Vamos lá no Patties. E Pérez parece um senhor de bigode fazendo churrasco grego pra mim. Então eu falo Pets. Só que isso, criou tanta, né, confusão, assim, a galera zoa, a galera chama a gente de Péricles, de Pets. A gente, quando anunciava horário de loja nova, colocava a loja da Pets de cachorro atrás, horário novo em loja. Tipo, a gente sempre zoou. E aí todo 1º de abril, que é o dia da mentira, a gente faz uma ação que parece mentira, mas não é. Ano passado foi a OXXO, todas as lojas nossas amanheceram OXXO, porque aqui em São Paulo, não sei se é Brasil essa fama, mas a gente brinca que assim, abriu a geladeira, abriu uma OXXO, né? Ela tem esse... Então a gente zoou isso, né? De, viramos OXXO. E esse ano, graças a Deus, eternizamos a maior zoeira da marca, que é a Pets, que é esse saco, né? Que é um saco de ração. E a gente fez o negócio pra cachorro também. E a galera tá curtindo? Tá. Como a gente fez um hot dog, né? A piadoca, né? A gente fez um desfile de salsicha. Na inauguração, foram 60 salsichas desfilaram aqui de cachorro. Então, a gente curte a zoeira, sabe? Muito bom, hein? Quando eu queria abrir, só que como eu era uma portinha muito pequena, eu fui para um... Essa é a primeira loja, né? A gente tá na primeira loja. Mas eu lembro que teve um mês que foi o mês de estudo da arquitetura, né? Que foi, chegou o momento de pensar na loja. Como eu faço as pessoas entrarem, como eu faço elas se sentirem à vontade para entrar. Porque isso também muito de neuromarketing. Quais são as barreiras que a pessoa tem de, às vezes, não querer entrar. Então tem estudos dos anos 90, por exemplo, as casas baianas não tinham ar-condicionado porque pessoas se sentiam intimidadas, entendiam que era um ambiente mais caro, um ambiente, né?
Então a arquitetura favorecia um tipo de consumo. E aí, não sei se você lembra, mas o site tinha muito isso, né? Desses atritos de, para comprar um tênis você precisa dar 36 cliques. E aí o site, pô, vamos fazer 10 pro cara comprar, porque se são 10, menos atrito, vai comprar mais, né? Quanto mais cliques, mais vai desistindo, né? E aí, nesse estudo, eu lembro que a primeira coisa, o arquiteto fez um estudo de 17 lugares, só que o balcão ficava no fundo. Meu, quero o balcão pra frente. Quando você projeta o balcão pra frente, o cara que tá na calçada vai conversar com, tipo, opa, tudo bem? O que é isso? Quando tá lá no fundo, é um oceano, assim, a barreira do cara entrar até o final. Porta, parece uma, né, parece 1 centímetro de vidro, é um oceano. Ninguém vai abrir uma porta, oi, tudo bem? O que é? Obrigado. Então, e até... Genial, hein? E até o corpo de, né, pessoas, né? Não sei se vocês já passaram por isso, mas, por exemplo, você vai num shopping, aí você olha e fala, uma calça legal, aí você dá um passo, 3 vendedoras, tipo... Aí você, putz, eu nem ia comprar, elas vão se decepcionar comigo, né? Não vou... Intimida, né? Sim. Então, quando você tem, às vezes, pessoas do mesmo sexo, da mesma idade, acabam gerando mais preconceito. Então, por exemplo, 3 homens de 20 anos. Muitas mulheres se sentem intimidadas, acham que vai ser julgada, que vão fazer alguma piada. Então, tem muito isso, né? Então, eu lembro, o primeiro time que eu brinco que é os Avengers, né? Era eu, a Luli, que era a minha função com Down, que tá até hoje, o seu G, que era o aposentado, e o Huguinho, né? Que era o menor aprendiz. Então, as pessoas, tipo, se sentiam muito à vontade de entrar, né? Porque tinham uma coisa mais família e tal. Tem uma coisa que muita gente fala, fast food tem que ser vermelho e amarelo, né? E eu fui justamente na contramão, que é, se todo mundo é vermelho e amarelo, pô, eu quero estar numa prateleira sozinho, então eu quero inaugurar uma cor. Então eu fui pro azul. E é legal que, assim, eu virei uma referência no azul. Se alguém sai azul, puta, é igual o Pets, né? Então a importância de, às vezes, você ir na não tendência, né? Inclusive, tem uma coisa, já que você tá falando de estudo, quando a gente olha pra cor azul, é uma cor que distancia da fome. Porque não tem quase nada na natureza que se come que é azul. Então, de alguma forma, foi um risco, né? Só que eu fui, essa linha, se eu fosse nessa linha, eu estava fazendo cagada, mas eu fui numa outra linha que era a linha de posicionamento, que é assim, o cérebro né, funciona como uma prateleira de mercado. Quero comer coxinha, automaticamente ele abre uma prateleira e vai ter as opções. Sim. Mas a H2O, o case dela de posicionamento, olha que genial. Ela era um refri, só que quando ela foi no mercado, né, ela foi ver Coca-Cola, Fanta, Guaraná, Pepsi, Sprite, falou, como é que eu brigo com um tubarão, né? Não vou sobreviver um dia, né, com a Sprite aqui. Ela foi na gôndola de água, que era uma outra gôndola, água, um monte de garrafinha incolor. Aí ela falou, pô, eu vou ser uma água levemente gaseificada. Ela se posicionou como água, apesar de ser um refrigerante, ganhou mercado pra caramba, que era uma garrafinha verde, com uma pegada de saudabilidade, uma coisa nova, uma prateleira só dela, né? Os refrigerantes se incomodaram e aí entraram na justiça. A H2O depois de 1 ano perdeu e virou refri de novo, mas ninguém percebeu, né? O consumidor não percebeu isso. Então olha a importância de você estar numa prateleira, às vezes, que é só sua. Então a ideia do logo também, eu falei, eu queria uma prateleira só minha e não ficar nessa commodity, né? E isso é um contraste, porque você contou num primeiro momento que a logo era para se confundir, para dar uma ideia de uma marca grande e as pessoas confundem, e aí ao mesmo tempo eu crio com uma cor diferente, com uma identidade própria, e aí eu crio um contraste de ser único, né? Mas eu tenho muito, esse case da H2O, ele é meio que um modus operandi meu. Vou fazer uma ação, eu queria entrar nesse mercado infantil. Se eu for o Pets Lanche Feliz, eu vou estar aqui prateleira, na prateleira que tem um gigante que me engole. Sim. Então esse produto ele foi totalmente prateleira única, ele é o Pets Box, ele é para adulto, tanto que o colecionável, no estudo, a gente viu que as pessoas falavam assim, pô, brinquedo do Kinder Ovo e do Mac não são mais tão legais. Então a gente falou, vamos fazer brinquedo bom, não vamos fazer brinquedo ruim. Tanto que assim, essa peça, tem 41 peças. Você fica 1 hora pra montar essa Kombi. A gente chama de colecionável, a gente nem fala brinquedo, né, pra não perder até essa percepção de valor, né, porque... E a embalagem, em vez da gente ir na embalagem tradicional, que todo mundo vai, vamos criar uma do zero. É uma embalagem que é um bloco de montar. Então se você pedir, eu quero 2 colecionáveis, ela vai empilhando, tá vendo? Ó, quero 3. Ela vai empilhando. E a gente lançou meio que a gente se posicionou como o primeiro Everyone's Meal do mercado. Porque o Kids Meal só pega criança. E um mercado que cresce muito, que é o dos Kidults, vamos focar no adulto. Então a gente brinca que o Pets Box é para criança de 6 a 106 anos. Claro, já apareceu gente de 107, brava, mas a gente não vendeu, Mas aí a ideia do Pets Box, ele foi muito nessa linha, cara. E assim, quando a gente comprou, a projeção era de 8 meses de venda. Porque o mínimo, que a gente fez com a ReHap, o mínimo era 30 mil. E pro nosso tamanho, 30 mil é colossal. E a gente falou com redes que tinham quase 100 lojas e falou, cai fora.
20 mil já vai dar problema pra gente, a gente 20 mil às vezes trava, e só o Mac que faz dinheiro. BK, Bob's, todo mundo brinquedo, na verdade, a fórmula de quebrar não é fácil. Então a gente tinha uma projeção de 8 meses, mas olha como você fazendo do jeito certo, fazendo colecionável legal e não, né, mais ou menos. Em 2 meses zerou tudo. 2 meses? A gente tá se preparando para lançar ele fixo, só que 2, 3 vezes por ano, sempre muito animal. E lançaram com uma marca muito top, né? A gente precisava de um selo de... Falou, meu, qual é o selo que vai... O selo de qualidade de brinquedo. Pô, ReHap é a maior do Brasil, vamos atrás deles. Essa marca chama Tudo, é meio que a Lego deles. E tudo do Pets vai ser sempre da marca Tudo. Bloco de montar é uma cultura que a gente aposta muito também. Esse meu cachorro não tá... Tenho 3 minutos, tá porque bom, fecha a creche. Em 3 minutos, quantos hambúrgueres a Pets vende hoje em todas as lojas? Meu, hoje a gente tá com 5 lojas e 7 hubs de delivery. A gente São 12 unidades. Então, a gente tá fazendo em média 250 mil burgers por mês. 250 mil burgers. Isso dá mais de 8 mil por dia. Eu não fiz essa conta, vou jogar no chat, mas é um sonho, porque assim, meu business plan era vender 50 hambúrgueres por dia, então foi um presente na minha vida. Qual foi a maior dificuldade para chegar nesse número? Pra mim, tem um monte, mas uma que eu sou ruim são pessoas. Eu sempre adoeci muito de coisa errada, de ajudar e não dar certo, de emprestar o dinheiro e não voltar. Então eu acho que isso... Eu brinco que a maior surpresa boa do Pets foram pessoas, porque eu falei, cara, as pessoas fazem eu ser a pessoa mais feliz do mundo. E a pior também foram pessoas, né? Pô, uma vez que a gente teve um cancelamento, eu falei, meu, eu errei tentando acertar. Não era o nosso público, mas vem de fora, né? Aí você vê a galera, vai tomar no cu, morre. Você, meu, por que cara quer que eu morra? Eu, tipo, não fiz, né, querendo errar. Então o ser humano tem esse lado meio de te dar o melhor e o pior, né? Então experimentar isso foi uma coisa que foi ruim. São quantos colaboradores hoje, mais ou menos? Uns 500 hoje. A gente tá em 500. E você tem algum sócio hoje? O Jean e o Greg, que eram os meus primeiros sócios, eles venderam, né, em 2023. E aí eu tô com o Jean, que era o filho do Salim do Outback, eu tô com uma galera muito boa. E a gente quer preservar essa essência, a gente não quer o investidor, né, aquele serial, né? A gente quer preservar e a gente acredita que, assim, ó, o sucesso, pelo menos, a gente quer ser uma marca eterna. Então, como a gente é maratonista, o sucesso não tá em lucro, então a gente tem uma métrica aqui que é o FFCF, funcionário feliz e cliente feliz. Então, se a gente conseguir de alguma maneira trazer essa áurea boa, acho que esse é o caminho. Então a gente trabalha muito nisso. E para finalizar aqui, ó, 250 mil burgers por mês. Já deu para ficar rico? Ainda não. Mas agora eu tenho um bom salário e agora eu vou juntar dinheiro. Porque no começo eu tô com o meu HB20 até hoje. Porque pra mim, o Pets que tem, o dinheiro é do Pets, não é meu. Ele que conquistou isso, né? Escuta isso, escuta isso. E eu não tô falando pra parecer, o Henrique é o defensor das baleias, não é não. Mas eu já vi muita gente nesses 7 anos que no primeiro ano já virou fodão com um lugarzinho, já nem ia lá, já ficava só palestrando, só... Comprei 3 carros, não sei o que, você sentia a vaidade, tinha já pego. E eles não estão aqui hoje. Então, assim, uma das maiores armadilhas do empreendedor é a vaidade. Então, você é picado todo dia. Quando alguém fala, Henrique, tira uma foto, meu, você fica, caralho, uma foto e tal. Mas, meu, não perca. Talvez tem gente que vai, de repente já se perdeu. E se você quer deixar uma marca pra humanidade, a vaidade não é o caminho, assim. Então, claro que eu quero viajar, quero fazer as coisas, mas eu tenho uma realização ainda no Pets que eu quero ter e depois em off eu te conto, porque não posso ser tão boca aberta aqui, né? Mas, meu, tem uns planos que, assim, eu sonho em estar na Disney. Eu não sei se a Disney vai falar, Henrique, custa 10 milhões pra estar aqui. Então eu já tenho uns fundos que eu fico só juntando, que eu falo, meu, um dia eu vou precisar. Então eu tenho uns fundos doidos aí que eu fico junta. Não pega, não tem retirada, não, porque eu não sei, quero chegar lá, então eu acho que talvez vai precisar de investimento, então eu já vou segurando. Mas hoje eu tenho salário, né? E vindo desse cara aqui, ó, eu não duvido nada que logo, logo ele vai estar na Disney. Essa foi a melhor forma da gente chegar no final aqui. Segue o meu canal para ver outros vídeos. Segue o meu também. Então deixa o seu canal aí pra galera. Então, na verdade eu não tenho canal, mas se quiser segue o @patiesburger no Instagram. Valeu. Olha lá, ó, o maluco precisou ir buscar o cachorro. Sobrou pra mim aqui, ó. Galera, sobrou mesmo, tá? A gente não tá filmando aqui alguma coisa que não aconteceu, não. Sobrou mesmo. Agora ele vai ter que trocar o esconderijo, né? Porque todo mundo sabe... Já pensou se eu quebro o negócio do cara aqui, ó? Valeu.